Notícia de última hora, pessoal. O Departamento dos Estados Unidos acabou de anunciar que vai classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas globais. Essa decisão do governo americano mudou completamente a regra do jogo no combate ao crime e traz grandes discussões sobre a soberania do Brasil. Veja comigo o que está acontecendo. O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira que vai classificar as facções brasileiras Comando Vermelho e o primeiro comando da capital, o PCC, como organizações terroristas. Acabou de sair a designação do Comando Vermelho e do PCC como grupos narcoterroristas. Assim, vai ficar muito mais difícil deles fazerem as suas movimentações financeiras. Eles vão poder ser combatidos igual o Bin Laden era, ou seja, qualquer atividade deles fora do país, como por exemplo, no Paraguai, na Colômbia, na Bolívia, no Peru, nos grandes produtores de cocaína, eles vão sofrer o combate não só do DEA, mais intenso, mas também das Forças Armadas Americanas. Esse é um grande dia para todos aqueles que sofrem na mão desses bandidos. E aqui o meu sincero agradecimento ao presidente Donald Trump, bem como ao secretário de Estado Marco Rubio e ao vice-presidente JD Vance. Extensível, com certeza, né, também para o Darren Beattie e para o Christopher Landau, que são pessoas-chave dentro da administração Trump e contribuíram para que essa decisão fosse tomada. Muito obrigado. E a depender de nós, em 2027, o presidente Flávio Bolsonaro vai poder fazer muito, mas muito mais pela segurança pública de todos nós que sofremos na mão desses bandidos. Um abraço, fique com Deus. A partir da semana que vem, sexta-feira que vem, já está valendo. Os Estados Unidos irão classificar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas. Isso muda completamente o cenário entre o Brasil e os Estados Unidos. A partir de agora, ou melhor, a partir da sexta-feira que vem, o governo americano, junto com a Argentina, junto com o Chile, El Salvador e tantos outros países que estão, de fato, combatendo o narcotráfico na América Latina, poderão utilizar outras ferramentas de combate ao narcotráfico, porque agora eles serão categorizados como grupos terroristas. E não vai ter mais essa de sair pela porta da frente da cadeia ou ameaçar o senador Flávio Bolsonaro, que é candidato à presidência do Brasil. Uma viagem como pré-candidato, nós fizemos mais pelo Brasil e pela segurança dos brasileiros do que o PT e Lula em seus 17 anos de mandato. Enquanto Lula foi de joelhos atrás do Trump fazer lobby a favor de CV e PCC, eu fui trabalhar para que eles fossem tratados como terroristas, que é o que eles são. 1 em cada 4 brasileiros mora em áreas dominadas por esses narcoterroristas, ou seja, não possuem soberania nem dentro das suas próprias casas. Um governo que não tem controle sobre o seu próprio território e não controla nem as cadeias é porque é conivente com o crime organizado. Agradeço ao presidente Donald Trump e ao secretário de Estado Marco Rubio por atenderem rapidamente ao meu pedido em nome do povo brasileiro. Agora é com a gente aqui no Brasil e a partir de 2027 nós vamos libertar você, porque você merece ser livre desse governo paralelo, violento e covarde. Notícia urgente da CNN Brasil, uma notícia internacional. Estados Unidos classificam PCC e Comando Vermelho como terroristas. Olha só, isso numa notícia da Reuters, de agora, poucos minutos atrás, coisa de 2, 3 minutos. Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira, dia 28, que o Departamento de Estado vai designar o Comando Vermelho e o PCC como grupos terroristas. Quando Lula foi aos Estados Unidos... Bom, pessoal, antes de colocar aqui a matéria, eu quero que você deixe aqui nos comentários o que você achou disso. Eu achei muito rápido a resposta dos Estados Unidos de Trump após a reunião de Flávio Bolsonaro com Trump. Eu achei muito rápido e com certeza isso é muito bom para o Brasil.
Veja só a matéria. E teve aquela reunião no Salão Oval, onde aquela famosa foto foi divulgada. Uma das principais demandas, e aquilo que poderia ser discutido, inclusive com toda aquela comitiva que foi levada para Washington durante aquele encontro, era que justamente não acontecesse o que nós estamos vendo nessa quinta-feira. Havia, obviamente, uma tensão muito grande para que o governo americano, como também já citado em outro momento, considerasse as organizações criminosas, Comando Vermelho e também PCC, como organizações criminosas. Qual era o receio e qual era o que vimos o governo defendendo naquele momento? Quando nós temos o governo americano rotulando essas organizações como terroristas, o que é possível ver acontecendo, repito aqui, não digo que esse é o caminho exato que nós vamos acompanhar daqui para frente, mas o que já foi demonstrado em outros momentos é que ações diretas realizadas pelos Estados Unidos poderiam então ser realizadas dentro do território brasileiro. Isso mesmo sem qualquer tipo de autorização do governo federal. Então, durante aquela conversa com Donald Trump, logo depois da coletiva de imprensa, nós vimos o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva sendo questionado sobre essa possibilidade. E se esse assunto, obviamente, foi levado a Donald Trump durante aquele encontro. Ele foi automaticamente categórico, dizendo que foi possível fazer a explicação naquele instante que não poderia ser considerada essas duas hipóteses. Quando digo as duas hipóteses, os dois grupos terroristas, os dois grupos que agora são considerados terroristas aqui no Brasil, dentro dessa rotulação, que poderia ser feita, então, uma ação conjunta para lidar com o crime organizado no Brasil, mas não, obviamente, através dessa definição, obviamente, como já foi demonstrado, inclusive, o que disse o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, é que, inclusive, o que foi levado, empapelado em documentação, era para comprovar naquele momento que não havia a necessidade de rotular o crime organizado no Brasil como grupos terroristas. Nós temos esse comunicado aqui à imprensa, que foi divulgado, inclusive, assim que essa notícia acabou de, obviamente, chegar aqui para nós em todo o Brasil. Você veja na sua tela junto comigo uma designação terrorista do Comando Vermelho e o primeiro comando da capital. Você vê, inclusive, a assinatura dele, Marco Rubio, secretário de Estado, que inclusive se encontrou com o senador Flávio Bolsonaro, que teve aquela foto e também o encontro no Salão Oval com Donald Trump. O senador foi muito claro, dizia que o objetivo também era pedir para que o governo americano, naquele instante, rotulasse Comando Vermelho e PCC como grupos terroristas. Eu vou fazer a leitura com você junto na íntegra, já está espelhado na sua tela, você me acompanha. Hoje o Departamento, então, de Estado dos Estados Unidos está designando, e você percebe na tela automaticamente nessa leitura, está designando o Comando Vermelho, o primeiro comando da capital, como terroristas globais especialmente designados e pretende designar ambos os grupos como organizações terroristas estrangeiras, com vigência a partir de 5 de junho de 2026, ou seja, o que você vê acontecendo e sendo divulgado pela Casa Branca entra em vigor a partir já da próxima semana. O Comando Vermelho e o PCC são duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil. Juntas, elas comandam milhares de membros e orquestram ataques brutais contra policiais, funcionários públicos e civis brasileiros. Sua influência e redes ilícitas se estendem muito além das fronteiras do Brasil e por toda a região e por todo o país. Repito aqui, esse ato e esse parágrafo que eu estou lendo junto com você era exatamente, pelo menos o que foi divulgado pelo governo brasileiro, esse assunto seria colocado na pauta, discutido no Salão Oval, mas não com essa possibilidade, não com a intenção de rotular ambos os grupos como terroristas, mas sim como organizações que precisavam ser combatidas e o objetivo, como disse o próprio presidente Lula, criar possivelmente um grupo de trabalho com auxílio da Casa Branca para combater essas organizações. Continuando essa leitura, no parágrafo seguinte, o governo Trump continuará a usar todas as ferramentas disponíveis para proteger a nossa nação e os nossos interesses de segurança nacional, mantendo as drogas ilícitas longe de nossas ruas, interrompendo o fluxo de receita que financia narcoterroristas violentos. Essa ação tomada hoje pelo Departamento de Estado demonstra ainda mais o compromisso inabalável do governo Trump em desmantelar cartéis e organizações criminosas em nossa região e garantir a segurança do povo americano. A gente consegue subir mais um pouquinho?
que a gente consegue finalizar a leitura junto com você dessa nota. As medidas tomadas hoje estão em conformidade na seção 219 da Lei de Imigração e Nacionalidade e com a Ordem Executiva 13.224. As designações de organizações de transporte estrangeiro, e eles nós temos ali a sigla FTO, em inglês, entram em vigor após a publicação no Diário Oficial Federal. Agora confira comigo o que o deputado Gustavo Gayer vai dizer sobre a recepção de Flávio Bolsonaro ao chegar ao Brasil após a reunião com Trump. Ouça só o que ele vai dizer aí. O ano era 2018 e todas as vezes em que o Bolsonaro decidia pousar em qualquer aeroporto do Brasil, não importe a região, até mesmo no Nordeste, o aeroporto ficava pequeno demais para a multidão que aparecia para recebê-lo. Carregado nos ombros, fazendo arminha, colocando aquele óculos e levando o povo à loucura. Bons tempos aqueles, né? E a gente achava que isso nunca aconteceria novamente. Nós acreditávamos que nunca mais teríamos um político ou uma figura que pudesse levar tanta gente à euforia, a sair de suas casas a qualquer dia da semana para poder receber alguém que representasse a esperança nessa nação. E se eu te falar que isso está acontecendo de novo? Como vocês sabem, Flávio Bolsonaro esteve essa semana nos Estados Unidos, onde ele foi recebido pelo Donald Trump e depois pelo secretário do Departamento de Estado, Marco Rubio, onde o Flávio pediu uma cooperação internacional para considerar o PCC e o Comando Vermelho como grupos terroristas, coisa que o Lula fez de tudo para impedir que acontecesse. Como vocês sabem, facções criminosas e o PT andam alinhados. Eu acredito que o PT é inclusive uma facção da facção criminosa. Flávio Bolsonaro foi lá e encheu o Brasil de orgulho e chegou em Brasília hoje, às 14 horas. O que você vai ver parece muito com o Bolsonaro viajando pelo Brasil em 2018. Mas não é o Bolsonaro, é o filho mais velho dele, agora candidato à presidência, sendo recebido pelo povo no Aeroporto Internacional de Brasília. Olha isso, pessoal. Esse vídeo que eu tô mostrando pra vocês tem 10 minutos de duração. Eu não vou mostrar os 10 minutos, só pega as melhores partes. O cara não conseguia sair da área de desembarque do aeroporto. Aí, obviamente, o povo não é bobo, fizeram um vídeo que ficou tão bom quanto esse. Deixa eu achar o vídeo aqui. Fizeram esse vídeo aqui, ó. Aí voltou do início, né? Calma lá. Fizeram um vídeo, uma edição que ficou simplesmente sensacional. Cadê a porcaria do trem? Tá aqui, ó. Dá uma olhada. Flávio, o capitão voltou. É 2026, o Brasil confirmou. É o Flávio, é o 01, é o 01. Abre passagem que o homem chegou, o legado tá vivo. O pai deu a letra, a tropa já sabe quem é de verdade. A gente não abre o 01, tá pronto, assume a missão. É 2026, o Brasil confirma. Tá vivo. Agora, pessoal, essa é a jogada. Onde quer que o Flávio apareça, lá estaremos para recebê-lo. Nós vamos divulgar as viagens do Flávio, os aeroportos, para que quando ele chegue, o povo possa estar lá para recebê-lo, como nós recebemos o Bolsonaro em 2018 e também em 2022. Não desanime, a gente vai vencer, a gente tem que vencer. O Brasil não aguenta mais 4 anos de Lula. Ninguém aguenta. Estaremos fazendo isso não só pela direita brasileira, mas até mesmo por aqueles mais simples, que não entendem o que está acontecendo e acabam votando em 13 sem entender que estão ali destruindo a nação. Vamos salvar o petista também, vamos salvar o centro, vamos salvar esse país. Então, parabéns, Flávio, pela vitória nos Estados Unidos e parabéns a todos que compareceram no aeroporto hoje para recebê-lo. Bom, pessoal, vocês viram, né, que notícia maravilhosa que nós recebemos hoje. Isso é fruto, né, da reunião do Flávio Bolsonaro juntamente com Donald Trump. E isso é apenas o começo. E eu peço a você que deixe aí a sua opinião, o que vocês acharam, né, dessa iniciativa, dessa decisão
em relação do PCC aqui no Brasil? Deixa aí abaixo o seu comentário, não se esqueça de deixar o seu joinha, clique no gostei aí para me ajudar e compartilhe esse vídeo com outras pessoas, beleza? Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo.